Alô, alô, oba! Que maravilha poder chegar aqui no nosso canal e te agradecer pelo imenso carinho que você me dá todos os dias, quando eu sei que há tantos ótimos canais no YouTube e você optou pelo nosso para ouvir mais uma história. Só que essa história de hoje, ela exige da minha parte uma preparação para vocês. Essa história, na verdade, eu a descobri. Ela será publicada a uma editora e o nome dessa editora é Editora Legado. E ela está assinando um capítulo de um livro chamado Fortes Inspiradores. Esse livro será lançado em setembro. Então depois, quem quiser conhecer essa história assim mais a miúde, mais detalhada, obviamente que vai adquirir esse livro. Editora Legado, e o título é Livro Fortes e Inspiradoras. Logicamente que é a respeito de mulheres guerreiras. E essa história eu achei fantástica. Além de ser uma história fantástica, eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente que está me acompanhando agora. Muita gente que está me ouvindo agora. Então eu quero que vocês tenham o máximo de atenção para entenderem essa história e depois, quem sabe, também poder acompanhá-la através desse livro. Eu já vou começar. Está tudo pronto, mas antes um convite especial para que você se torne membro aqui do nosso canal. Abaixo do vídeo, todas as instruções da plataforma YouTube para que você seja membro do canal. Ô Paulinho, quanto que eu pago, hein? Queria tanto ser membro. E quanto que se paga para ser membro do seu canal? Olha, é um preço simbólico. Apenas R$ 6,99 por mês. Mas ainda assim, apesar de ser um preço simbólico, sei também que tem muita gente que não tem essa condição. Se é o teu caso, não tem o menor problema, tá? Venha quando você realmente quiser e tiver essa opção. Eu gostaria muito de tê-lo como membro. Mas eu queria também agradecer as pessoas que já se tornaram membros aqui do canal. Dentre estas pessoas, agradeço a esse carreteiro espetacular que é o Davi Pereira da Silva. Ele é VIP, ele voltou a ser assinante, né, Davi? Obrigado pelas caronas que você me dá na bolé do seu caminhão. Agradecendo também a Cleide Rodrigues, que voltou a ser assinante, a Maria Santos, o Ronaldo Crispim, Minha Estrela Dalva Silva, Viviane Campos, Selma Lima, Regine Gomes Lima, Maria Salete Chás e tantas outras. Muito obrigado. Valéria Carvalho de Jesus, muito agradecido. Alô, Kelinha, muito obrigado. Gente, eu queria então fazer essa solicitação e também dizer que bem ao lado do título eu publico sempre um telefone. Esse telefone ali publicado, ele é o WhatsApp. E através dele você pode mandar a sua mensagem, tá? Que será muito bem-vinda sempre. Mande a sua mensagem. Esse telefone também é uma chave Pix. Se quiser contribuir para com o canal, colaborar, ajudar, auxiliar o canal, a equipe agradece. A Mariana, o Diógenes, também a nossa querida Joana, o Careca, que é o nosso motoboy querido, tá? Todo mundo te agradece com muito carinho. Mas então eu quero contar essa história da mulher que impressionou-me pela garra, uma guerreira, gente. E ela terá então a sua história contada nesse livro que vai ser publicado em setembro. Sairá Editora Legado e o livro chamar-se-á Fortes e Inspiradoras. Ok? Vamos à história dessa mulher fantástica. Então, eu tenho certeza que você vai gostar também. É muito comovente. Diz ela: Regis e eu, nós nos casamos no ano de 1993, quando eu ainda era muito jovem. Eu tinha apenas 22 anos de idade.
Ele me deu os maiores presentes da minha vida. Os meus filhos, Ana Carolina e o Pedro Regis. O nosso casamento, eu não posso dizer que não deu certo, porque foi um casamento que durou 10 anos. Depois disso, nós nos separamos. Eu acabei conhecendo outra pessoa e me casei novamente. Não tive filhos no meu casamento com o Cláudio, segundo casamento, eu não tive filhos. Já o Regis, por sua vez, ele também seguiu a vida dele, casou-se com uma outra mulher e ele teve mais uma menina, o Regis, meu ex-marido. Ele teve uma menina chamada Beatriz, a Beatriz também. E em agosto de 2009, aos 12 anos de idade, a minha filha, a Ana, ela começou a ter uma febre vespertina, que tinha início por volta das 18 horas. Sabe quando? Era exatamente essa associação que eu fazia. Quando o sol perdia a força, que ele começava a se pôr, pronto, lá vinha a febre da Ana. Era uma febre alta. Ela tinha colocado o aparelho nos dentes na época, então eu comecei a pensar que talvez fosse em função disso, um quadro inflamatório causado pelo aparelho. A princípio, os médicos acreditavam se tratar até de uma mononucleose. Então começamos a perceber a presença de células atípicas também na minha filha Carolina. Depois de um mês, veio o diagnóstico. Era leucemia. Foi realmente um choque. O meu mundo caiu. Eu não conseguia acreditar. Até então, os meninos eram completamente saudáveis. Se alimentavam bem, mantinham as rotinas bastante ativas. A Ana, então, nossa, além da escola, ela tinha natação, ela tinha o balé, ela praticava bastante esporte. Já o Pedro, meu filho, ele jogava futebol, ele jogava basquete, ele jogava tênis. Então as minhas crianças, elas eram bastante ativas. Eu até as incentivava a fazer bastante esporte, porque eu sei que esporte é saúde. Ao longo de 2 anos de tratamento, a Ana fez de tudo o que vocês possam imaginar. Fez a químio e fez a radioterapia. E a vida foi seguindo, porque, gente, a vida é assim. Independente do que ocorra, ela segue o seu curso. Então, a Ana fez os seus 15 anos, depois 16 e depois 17 anos. Até então, sem nenhum outro tipo de sinal da doença. Agora, um câncer, e você sabe que a leucemia é uma espécie de câncer, um câncer é considerado curado quando não há recidiva. Quer dizer, quando ele não tem nenhum tipo de volta a mais, por pelo menos 2 anos. Quando não há nenhum sinalzinho dele, nenhuma recidiva, nenhuma volta, então os médicos acreditam que aquele câncer tenha sido vencido. E nós estávamos muito otimistas com relação à minha filha, porque durante todo esse tempo, a Ana foi cuidada e criada com todo o cuidado do mundo. Quando ela foi aprovada em medicina, ela fez o vestibular para medicina, eu pensei comigo, meu Deus do céu, e agora? E agora ela passou, né? Ela passou na faculdade de medicina e ela vai ter que se expor, vai ter que ir para aquela multidão da universidade, entrar em contato com os colegas. Eu fiquei temerosa de que ela se expusesse tanto assim. Sim, eu tentei resistir à ideia da minha filha seguir a sua vida normal, de ir para uma universidade. Mas eu não tive escolha, porque formar-se em medicina, ser uma médica,
Era o sonho da Ana, sabe? Eu não tinha o direito de atrapalhar, apesar do medo que eu tinha desse contato dela com as pessoas. Eu falei com a minha chefe, eu peguei então uma licença lá no meu trabalho e eu matriculei a Ana em São Paulo. Nós a matriculamos em São Paulo. Eu era uma mãe muito zelosa, então eu fui para São Paulo. Eu queria escolher um imóvel e que ficasse pertinho do lugar que ela fosse estudar. E eu dei sorte, eu acabei encontrando um pequeno assim apartamento bem na frente da faculdade da Ana. Assim, ela não precisaria ficar pegando aqueles transportes públicos lotados de São Paulo, que eu sei que são lotados mesmo, e tendo tanto contato com as pessoas como havia essa condição. Felizmente eu acabei encontrando, sabe, um imóvel bem na frente da faculdade que ela estudaria. Mas era aquela frase que de vez em quando ela se repetia comigo, né? Um raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu passei 2 meses na cidade de São Paulo arrumando o apartamento da minha filhota. Vocês imaginem a mãe zelosa que eu era. Tudo isso com a licença lá do meu trabalho. Então, eu nesse período em que estive em São Paulo, fiquei 2 meses, eu recebo a notícia de que o Pedro, o meu filho, ele havia rompido o ligamento dos joelhos durante uma partida de futebol. Ah, mamãe, eu estava jogando aqui minha partida de futebol e eu tive uma contusão séria, houve o rompimento dos ligamentos do joelho, uma dor terrível, mamãe. E aí, mãe é mãe, eu sou mãe da Ana Carolina, mas eu sou mãe do Pedro, então eu deixei tudo prontinho para ela em São Paulo e eu voltei para Fortaleza para acudir o Pedro. O Pedro, olha, foi grave mesmo a contusão. Ele foi grave, doía muito, ele precisou passar por uma cirurgia. A cirurgia, de acordo com o médico ortopedista, até que não era complexa. Foi até uma cirurgia um tanto ou quanto simples. Aí o tempo passou e parecia que tudo tinha voltado ao normal, estava tudo bem. Certo dia, aconteceu de novo com o Pedro, meu filho. Ele foi assaltado quando ele saía da escola. E nessa dele ser assaltado, ele precisou correr. Ele com medo de que o bandido pudesse fazer alguma coisa a mais com ele, ele correu. E quando ele correu, ele sentiu uma dor insuportável. Será que era de novo o problema com o joelho, os ligamentos? Será que a cirurgia acabou não dando certo, ou deu certo, mas alguma coisa se rompeu de novo? Aquelas questões todas voltaram à nossa mente. Então, fizemos um exame de ressonância magnética e esse exame apontou algo mais grave. Apontou uma osteosarcoma. Olha, num português mais claro, mais rasgado, que o médico acabou tendo que usar para comigo e também com ele, era um tumor maligno no osso que recebe esse nome. A esse momento, o Pedro tinha 16 anos de idade. Eu olhei para o médico e perguntei: mas doutor, o senhor analisou direitinho, o senhor verificou os exames aí com exatidão, o senhor tem certeza do que o senhor está me falando? E ele assentia com a cabeça que sim. Eu disse: eu sei, sabe, eu quero dizer ao senhor que eu o respeito, eu sei que o senhor é dos melhores ortopedistas aqui de Fortaleza, mas por favor, é uma mãe pedindo para o senhor, olhe de novo, verifica outra vez, pode não ser isso que o senhor está pensando, porque afinal de contas, um raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar. A minha filha já tinha passado por aquele câncer, leucemia, agora o Pedro também. Os dois, não é possível, doutor. Verifica direito, de repente
há algum engano. E nessa hora, Cláudio, o meu marido, ele vendo a minha exposição junto ao médico, ele já estava com lágrimas nos olhos vendo aquele meu sofrimento. E aí então, o médico de Fortaleza, o ortopedista, ele respondeu para mim: minha senhora, eu posso até compreender a sua tristeza e preocupação, mas o que eu estou falando para a senhora é uma certeza absoluta. Eu rasgo meu diploma se isso que eu estou vendo aqui não for um câncer. Nossa, de novo meu mundo desabou. Uma biópsia foi feita e ela comprovou o diagnóstico. E aí, voltamos a São Paulo para levar o Pedro, o meu filho, para os tratamentos. Em São Paulo, um pesquisador médico, ele então descobriu uma tal de síndrome hereditária. É disso que eu acho importante eu falar. Pedro e o pai descobriram ter câncer no mesmo mês, com dias de diferenças. O pai dele é o Regis, meu primeiro marido. Então o Regis, o meu primeiro marido, ele começou a sentir uma dor muito forte no fêmur e fez também uma série de exames em São Paulo. E entre esses exames, um hemograma que veio alterado. E descobriu então que ele tinha leucemia também. Gente, o médico ligou, falou: olha, o pai com leucemia, a filha teve leucemia, o filho, Pedro, com esse câncer. Isso é uma síndrome hereditária. Isso existe, infelizmente. Existe. Começamos, lógico, que a achar aquilo tudo muito estranho, porque o pai, o filho e a filha, todos com a mesma doença. E num curtíssimo período de tempo. Como é que isso era possível? Aí os médicos investigaram, uma junta médica e um exame genético apontou a resposta. Regis, o meu ex-marido, o pai dos meus filhos, ele tinha síndrome hereditária rara que causou uma predisposição nos filhos a vários tipos de câncer. Ele estava propenso e os filhos idem. Isso tem um nome. É uma síndrome chamada Li-Fraumeni. Ela é pouco divulgada, ela é pouco conhecida. Mas é bom que através dessa história eu possa divulgá-la. O nome é Li-Fraumeni. Em meio ao tratamento, o Pedro teve de tirar 9 centímetros do osso da perna esquerda. E ele colocou uma prótese de titânio, mas ficou com uma atrofia muito grande. E ele nunca mais conseguiu ter uma estabilidade no joelho. Depois da cirurgia, ele ainda fez 4 meses de quimioterapia, 4 meses. Após o fim do tratamento, em janeiro de 2017, o Pedro voltou para o colégio. Depois ele prestou o exame vestibular e foi cursar também engenharia. Você vê que também deve ser hereditária essa coisa da raça, né? Dos meninos, dos filhos. A filha, apesar de tudo, entrou na medicina. Meu filho, apesar de tudo, entrou para fazer o curso de engenharia. Assim como a irmã dele, que queria medicina, ele também queria se formar num curso superior, mas ele optou por um curso mais curto. Sabe por quê essa opção? Porque talvez ele soubesse que diante do mal que sofria, a sua vida seria breve. 8 meses depois, descobriu um novo câncer, desta vez um nódulo no pulmão. O tumor foi retirado sem maiores problemas. Nessa mesma época, a irmã, a Beatriz, a irmã por parte de pai, vocês se lembram? O Regis, meu ex-marido, ele se casou
com uma outra mulher e teve uma filha, a Beatriz. Então a irmã, a Beatriz, descobriu uma leucemia também. E ela morreu pouco tempo depois. A Beatriz, a irmã dos meus filhos por parte de pai, ela veio a falecer com 10 anos de idade. A Beatriz chegou a passar por um transplante de medula, que teve a mãe dela como doadora, mas lamentavelmente a doença voltou. Foi implacável. E foi a primeira que a doença levou. Levou a Bia com 10 anos. A essas alturas, a família inteira ficou devastada. E então, o Pedro, ele vai descobrir um terceiro câncer. E dessa vez, muito mais agressivo no tórax. Fiquei desesperado. Chorava muito, chorava tanto. Ele pegava a minha mão e dizia assim para mim: calma, mamãe, calma. Olha, escuta, eu não vou morrer agora. Eu não vou morrer nesse instante, não. Eu ainda vou te dar muito trabalho, tá? Não chora, mamãe. Vai dar tudo certo. Nós vamos passar por mais essa. Pedro foi desenganado pelos médicos. O câncer no tórax era gravíssimo. Os médicos, diziam que não adiantava tratar, porque o câncer, ele poderia até regredir, mas voltaria. E a cada vez que voltasse, voltaria com mais força. Mas eu sempre acreditei num milagre, sempre. Eu sempre fui uma mulher de garra e de fé. Em uma tentativa de salvá-lo, fomos então novamente a São Paulo. Deixamos Fortaleza e fomos para a capital dos paulistas. Em 6 meses de quimioterapia, o tumor sumiu. O tumor desapareceu. Mas o meu filho veio a morrer dali a mais ou menos 1 ano. Foi em novembro de 2020. Ele tinha apenas 23 anos de idade quando morreu. A causa foi um glioblastoma, um tipo mais comum de câncer cerebral. Foi esse que o levou. Durante todo o tratamento do Pedro, ele nunca reclamou, nunca. Eu nunca vi aquele menino reclamar. Sempre com muita garra, enfrentando tudo. Mas foi tudo tão triste, a sua morte, terrível. Ele nunca reclamou. E aqui eu quero fazer uma justiça à Ana. A Ana também jamais reclamou. Nunca ficou de mal com a vida, nunca ficou com a cara amarrada, nunca ficou ofendida. Tanto o Pedro, ele inclusive dizia que a felicidade era apenas um ponto de vista. Era a filosofia de vida dele. Mamãe, eu sou feliz, porque para ser feliz depende de onde a gente analisa a vida, é um ponto de vista. Mesmo com câncer, ele acreditava sim que ele podia ser feliz e foi feliz. Até que morreu aos 23 anos de idade. E a frase que eu uso a partir deste instante, nessa minha história, é: Deus, você já me levou tudo. Pedro, meu filho, no final da vida, acabou perdendo os movimentos do corpo e naturalmente foi-se embora também a vontade que ele tinha de viver. Em determinado momento, ele disse: mãe, compreenda, entenda, mamãe. Eu estou me tornando um prisioneiro do meu próprio corpo. Se eu não tiver mais as minhas habilidades motoras, eu que gostava tanto de jogar futebol, basquetebol, tênis, sem poder me movimentar, sem ter as minhas habilidades motoras, as habilidades neurológicas, então
Eu não quero mais viver, mãe. Não prolonga mais a minha vida, porque prolongar a minha vida é também prolongar o sofrimento de todos. Então, em 2 anos, eu perdi toda a minha família. Porque em fevereiro de 2021, meu marido Cláudio, meu marido, aquele segundo marido com quem eu havia me casado, ele contraiu o Covid, passou dias e noites na UTI de um hospital e morreu em 1 mês. Então eu perdi o Cláudio, que era o meu marido atual. 5 meses depois, a Ana, minha filha, descobriu um novo câncer e também um glioblastoma, o tumor do cérebro, o mesmo que tirou a vida do Pedro, irmão dela. E então começou novamente uma outra batalha. E foi aí que eu disse a frase: Deus meu, eu só tenho a Ana. Você já me levou tudo. Já levou meu pai, a minha mãe, o meu marido Cláudio, o meu filho Pedro. Levou a irmã do Pedro, a Beatriz. Você não vai me deixar a Ana, Senhor? Me deixa a Ana. Por favor, me deixa a Ana. E a Ana escutava, sabe? A minha filha, ela ouvia esse meu clamor. E quando a Ana escutava, ela dizia: calma, mamãezinha, calma, vamos lutar. Olha, gente, a minha filha Ana, ela era muito mais forte do que eu. Mas ela não iria resistir. A Ana morreu em novembro de 2022, aos 25 anos de idade, 1 ano e 3 meses depois dela ter se formado em medicina. Por aí vocês veem a capacidade que tinha minha filha, o intelecto, a inteligência da Ana. 25 anos ela morreu, e ela já era formada em medicina há 1 ano e 3 meses. Pouco antes, ela perdeu os movimentos do corpo e depois entrou em coma, porque o câncer, o último, era no cérebro. No final da vida, a minha filha, ela usava a cadeira de rodas e ela precisava de cuidado em tempo integral. Um dia, a minha filha me disse: mãe, depois da senhora perder seus pais, o Drinho, era assim que ela chamava o irmão, era Pedrinho, ela chamava de Drinho, o Drinho, o Cláudio, que era o padrasto, você ainda tem que me dar banho, mãe. Não, a senhora não merece. E eu respondi: filha, essa é a minha maior honra. A maior honra que Deus me dá é te tratar com todo o meu amor e com todo o meu carinho. Depois da morte da última filha, Ana, Regis, o meu ex-marido, pai deles todos, né? O pai do Pedro, o pai da Beatriz, o pai da Ana, Regis já sabia o que o aguardava. E ele disse: bem, agora a doença vem para cima de mim. E realmente veio. Ele já havia lutado a vida inteira contra o câncer. Descobriu então um mieloma múltiplo, um tipo de tumor muito resistente e muito agressivo que se desenvolve na medula óssea. Iniciou o tratamento, mas morreu pouco mais de 1 ano depois. Morreu no Dia dos Pais de 2023, exatamente no 2º domingo de agosto de 2023.
foi por isso, sabe, que a minha próxima frase que vem agora é: comemorei pensando que eu ia morrer. Essa é a frase. E eu quero que você entenda essa frase. Comemorei pensando que eu ia morrer. Explico. Depois de tudo o que aconteceu, eu sofri um infarto. Eu tive um infarto, eu senti uma dor muito grande assim no peito e comecei a perder o ar, a força para respirar. Eu pensei que pudesse ser angústia, sofrimento, mas eu resolvi correr por um pronto-socorro. E lá me informaram que eu estava infartando. E quando alguém me falou que eu estava infartando, eu comemorei. Sim, eu comemorei porque eu pensei assim: eu vou morrer. Opa, eu vou morrer, eu vou me encontrar. Eu vou me encontrar com os meus filhos, com o meu ex-marido, com o meu marido no céu. Eu vou morrer também. Que bom! Eu comemorei. Só que o médico que escutou eu falando assim, o médico me disse: talvez um dia você vá morrer mesmo, mas não vai ser agora, porque seu coração já está se recuperando. E quando o médico disse isso, foi como que se uma luz me penetrasse. E aquela luz, eu tinha certeza que provinha de Deus. Eu percebi que Deus não me queria naquela hora. Não me queria naquela hora. Eu ainda tinha uma missão. Eu não sabia qual era essa missão. Se é que eu ainda teria uma missão. Então eu, sem entender, eu pedi a Deus: meu Deus, eu quero morrer também. Eu vou aproveita esse infarto e me leva. Aproveita esse infarto e me leva. Mas Deus insistiu que eu permanecesse. Insistiu que eu ficasse. Eu ainda teria uma missão. Certo dia, eu entrei nas minhas redes sociais e me deparei com milhares de pessoas pedindo para me seguir. As pessoas queriam me seguir, por conhecer a minha história. Eu quero te seguir, posso te seguir? Até então, o meu perfil ele era reservado para amigos, porque eu sempre fui uma pessoa muito discreta, eu nunca gostei de aparecer. Naquele dia, eu tornei a minha conta então pública, e aí eu recebi inúmeras mensagens de solidariedade. E aos pouquinhos eu fui me fortalecendo. Até que eu encontrei uma carta de despedida. Em um dado momento, eu fui convidado a dar o meu testemunho em uma igreja. Me convidaram. Olha, eu gostaria que você viesse à nossa igreja dar o seu testemunho de vida, porque a sua história é uma força para as pessoas. Sabe, a tua história é uma força muito grande para as pessoas que já perderam um ente querido e que às vezes não encontram conforto. Você perdeu a tua família inteira. E você está de pé, você tem uma força descomunal e essa força é sobrenatural. Essa força vem de Deus. Venha dar um testemunho aqui na nossa igreja. E o dia que eu escutei isso dessa pessoa, eu descobri que de fato eu tinha mesmo uma força sobrenatural. E com ela, a minha missão acabou se cumprindo. Hoje muitas pessoas chegam até mim e dizem: Cris, eu já ouvi isso, eu já escutei isso, sabe? Tem gente assim em mim e fala: Cris, eu ia cometer suicídio,
Mas quando eu conheci o seu perfil, quando eu conheci a sua vida, a sua luta, o que você passou, eu desisti, porque eu vi que o meu sofrimento não era nada, Cris. Eu fiquei envergonhada. Eu fiquei envergonhada das minhas lágrimas. Fiquei mesmo envergonhado das minhas lágrimas, porque eu vi que o meu sofrimento não era absolutamente nada diante do seu. Obrigado, dizem as pessoas a mim. No caso, quando é um homem, obrigado porque eu permaneço vivo. As mulheres, obrigada porque eu permaneço viva. E sabe, esse tem sido o meu propósito. E virou a minha missão. O meu propósito é transformar a minha dor em amor ao próximo. Essa é a minha frase hoje. O meu propósito é transformar a minha dor em amor ao próximo. Se já tive raiva de Deus, as pessoas me perguntam. Me perguntaram aquele dia que eu fui à igreja. Cris, por favor, responda uma pergunta para mim. Você já teve raiva de Deus? Sim. A minha resposta foi sim, tive. Com certeza tive. Senti raiva de Deus quando o médico da Ana me ligou e disse: vem agora, a sua filha está em coma. Ela tem apenas algumas horas de vida. Vem correndo. Se você vier correndo, você ainda chega em tempo de pegá-la com um restinho de vida. E eu passei então 24 horas com muita raiva de Deus. Eu dizia para Deus: Deus, você não vai me tirar o que eu tenho de mais precioso nessa vida. Você não pode fazer isso comigo, Deus. Eu tive raiva de verdade. E eu não vou ser hipócrita, eu não posso mentir. Para você que está ouvindo essa minha história, eu não posso mentir. Depois, eu fiquei pensando sobre como seria a vida da minha filha se ela tivesse sobrevivido. Verdade. Eu entendi que a morte, de fato, foi muito melhor para ela. Então, na mesma hora, eu me ajoelhei. Eu coloquei meus joelhos no chão e eu pedi perdão para Deus. Foi uma blasfêmia que eu fiz. Eu não devia ter agido assim. Me perdoa, Senhor. 3 dias depois que a Ana morreu, eu encontrei nas notas do celular dela uma carta de despedida. Ela escreveu, entre outras palavras: Mãe, por favor, mantenha sua fé. Mãe, a sua fé é linda. Ninguém tira essa fé de você. Era só isso, e eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. E é verdade. Eu sempre digo que a fé me salvou. Sim, foi a minha fé que me salvou. Hoje, sinceramente, eu não sei o que o futuro me reserva. Mas eu prometo que vou cumprir minha missão. E vou cumpri-la por mim, mas principalmente por eles, os meus filhos. Por que não? A Beatriz, a filha, a irmã dos meus filhos por parte de pai, pelo meu marido Cláudio, pelo meu ex-marido Regis, por eles todos, eu vou cumprir a minha missão. E sabe qual é a minha missão? É levar conforto a quem sofre depois do luto. Eu tenho feito isso pela internet. Eu tenho feito isso e tenho ajudado muita gente. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. Informações importantes para você que acompanha a nossa história. O nome dessa senhora, cuja história virará um livro, é Cristiane Luque Macieira. Ela tem 55 anos e você pode encontrá-la na internet. Eu vou deixar o nome dela registrado na descrição desse vídeo. Deixar o nome
completo, escrito da forma como se escreve, para que você possa encontrá-la na internet. Ela que, num período de pouquíssimo tempo, 2 anos e alguns meses, perdeu o que ela tinha de mais precioso: os 2 filhos, Ana Carolina e Pedro Regis, o marido Cláudio, o ex-marido, o Regis, e a primeira que se foi dessa família foi a Beatriz, que era irmã de seus filhos por parte de pai, com 10 anos de idade. Essa mulher é uma heroína que hoje ajuda as pessoas que sofrem com o luto. Se de repente você conhece alguém assim, coloque essa pessoa em contato com ela, ok? O nome é Cristiane Luque Macieira, 55 anos. O nome fica registrado na descrição do vídeo aqui abaixo. Awaken my love, the groom is near. Awaken my love, the groom is near. Have you seen him, the one I love? Have you seen him, his eyes like doves? Have you seen him, the fairest of all? Have you seen him? He's beautiful. Isn't he lovely? Isn't he worthy? Isn't he holy? Jesus, Jesus.
softly